Olá, meus amigos. Vamos falar sobre a lição número 5, continuando o estudo dessa semana, a parte de terça-feira, de dia 27/4, falando sobre o Messias prometido, a parte 2. Messias, alguém que vem resolver um problema. Numa vila da Inglaterra, havia uma lenda que dizia que um dia um homem viria para ajudar todo aquele vilarejo, toda aquela vila. Havia numa montanha um rosto esculpido. E as pessoas diziam, olha, um dia aquele homem cujo rosto está esculpido, ele virá para nos ajudar. Na vila havia um menino pequenino, 3 aninhos de idade. Ele ficava o dia inteiro brincando, mas olhando aquele rosto. E fixando o rosto. E aquela face era bem voltada para a vila, então não era possível ver de frente aquela escultura na pedra. O menino cresceu e foi para a cidade grande, foi para Londres, onde estudou e voltou, e quando um dia ele voltou, as pessoas ficaram espantadas e gritavam de alegria, ele chegou, ele chegou, ele chegou, e todo mundo correu para ver quem era esse ele que havia chegado. Ficaram espantados. O rosto daquele homem era exatamente o rosto que estava na pedra. Aquele menino era Thomas, e Thomas, de tanto contemplar aquele rosto, foi transformado. E o seu rosto se parecia com o daquele homem. Ele veio e foi esse jovem engenheiro agora que fez todo um estudo para transportar água de um grande açude, de um grande local, uma bacia hidrográfica, e trazer água para a cidade. Ele foi realmente como se fosse um Messias para aquela cidade. Estamos falando sobre os filhos da promessa. Jesus foi um filho da promessa. Todas as pessoas que abraçaram a aliança de Abraão se tornaram filhos da promessa. Mas o filho maior de Abraão, que viria da descendência de Abraão, seria Jesus Cristo. Por isso, o filho da promessa, ou o Messias prometido, a parte 2. Houve um escritor inglês de nome Thomas Browne. Ele escreveu uma frase que vale a pena considerar agora. Esse homem viveu do ano de 1605 a 1682. Ele foi um escritor e ele escreveu uma frase que diz o seguinte: para desfrutar da verdadeira felicidade, precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. Essa é uma frase que está na lição dessa semana, de hoje, na parte de terça-feira. Esse escritor Thomas Browne, ele escreveu essa frase: para desfrutar a verdadeira felicidade é preciso viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. A pergunta é, você concorda com esta afirmação, com essa frase desse escritor? Para isso, nós temos que ler 2 textos bíblicos, está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Esses 2 versos podem nos dar uma direção sobre a resposta, se você concorda ou não com a afirmação de Thomas Browne, que dizia que para você alcançar a verdadeira felicidade é preciso viajar para um país muito distante ou até para fora de nós mesmos. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua ordem e com grande voz e brado, ao som da trombeta de Deus, ele voltará. Lendo de forma assim correta, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens do céu, ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esse é o primeiro texto. Apocalipse 3, verso 12. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que descerá do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. João escreveu as palavras de Jesus, dizendo essas palavras: aquele que vencer, eu vou transformá-lo na coluna do templo do meu Deus. Vou escrever sobre essa pessoa o nome da cidade santa e o meu novo nome e o nome da pessoa.
Esses dois versos para que nós possamos responder à pergunta de Thomas Brown. Você concorda com a afirmação de Thomas Brown? Para alcançar a verdadeira felicidade é preciso viajar para um país distante e até para fora de nós mesmos? Você concorda? Vamos responder a essa pergunta. Primeiramente, podemos dizer que essa frase ela é muito materialista, porque a felicidade verdadeira nós só encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele providenciou para nós a salvação. Se não for a salvação em Cristo, não existe felicidade. Noé, diante do arco da aliança, sem Jesus como símbolo da salvação perfeita, não representava nada o que ele havia passado no dilúvio. Tudo bem, estava salvo, mas e daí? E o futuro, como seria? Seria somente olhar para a sepultura? Jesus tirou o olho nosso da sepultura e colocou o olho nosso nas nuvens do céu. Por isso que essa frase de Thomas Brown, ela é materialista e é limitada. Porque através de Jesus nós obtemos perdão, nós obtemos justificação, coração puro, consciência limpa, uma nova vida de serviço e uma esperança de vida eterna. Isso está relatado em Apocalipse 3, verso 12, e em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde para a gente, hoje como ser humano, a morte é o pior sinal para todos nós. A morte acaba com a felicidade de qualquer família. Quando morre alguém na família, por mais feliz que seja, demora muito tempo para tudo voltar ao normal. Não é possível ter felicidade plena quando morre um ente querido principal, um filho, um pai, uma mãe e assim por diante. A felicidade, ela é truncada. Por isso o apóstolo Paulo diz que a verdadeira felicidade será a segunda vinda de Jesus com o término da morte, a vitória dos seres humanos sobre a morte, porque Jesus já venceu a morte. E então, João diz assim, a verdadeira felicidade está em se tornar coluna do templo de Deus, ou seja, estar no céu. Essa é a verdadeira felicidade. Muitas pessoas hoje têm o pensamento do escritor Thomas Brown, o pensamento de que o prazer é que gera felicidade e até o abandono de si mesmo, muitas vezes pode trazer felicidade para a pessoa. O abandono de si mesmo pode, por exemplo, viajar para fora de nós mesmos. Pode ser entendido de forma espiritualista e de forma materialista. De forma espiritualista, viajar para fora de nós mesmos significa a pessoa morrer e um espírito sair para ir para um lugar de felicidade, um paraíso. Há muitas filosofias e doutrinas que explicam isso. A pessoa morre, o espírito sai e reencarna de novo, 7 vezes reencarnado, e a pessoa chega à perfeição e vai para um outro planeta para viver num paraíso. A pessoa morre e vai para um lugar espera, um lugar de espera, pode ser chamado de purgatório, e depois então a pessoa é levada para o céu. E isso são crenças que as pessoas têm hoje, é o chamado viajar para fora de si mesmo. Há pessoas que dizem em seus relatos, eu morri, vi o meu corpo vi o meu espírito flutuando, o meu corpo deitado, depois eu voltei para o meu corpo. Viajar para fora de si mesmo. Como também pode significar a pessoa abandonar os seus padrões éticos, morais e fazer tudo que dá na cabeça. Haja vista que o carnaval, ele representa isso para as pessoas. É hora de você se desligar dos seus padrões morais. Faça tudo que te der na sua cabeça. E depois então você se arrepende, passa uma cinza na testa e toma uma hóstia, ou você se arrepende e a vida continua. O importante é você naquele momento se extravasar. Isso, para Thomas Brown, significava viajar para fora de si mesmo. Para muitos, isso é que significa felicidade. No entanto, o resumo de tudo é que depois da entrada do pecado no mundo, as pessoas têm seguido suas inclinações pecaminosas, sua natureza pecaminosa. E o que nós vivenciamos hoje é uma sequência de violência, de ódio, de medo, de insatisfação, de insegurança, que tira a felicidade de todas as pessoas. Por isso que viajar para fora de si mesmo não corresponde a uma felicidade. Viajar para um país distante, você só abandona os problemas naquele momento, mas quando você retornar, eles continuam ali ou até de forma pior.
Qual a solução, então, para todo esse desequilíbrio moral do ser humano? A resposta a solução é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho da promessa. Em ti serão benditas todas as nações da terra, Abraão. Não por causa de você, mas por causa do descendente que nascerá, Jesus Cristo. Ele vai abençoar todas as famílias da terra. O que foi prometido no Éden para Adão, prometido para Abraão e que caminhou através do tempo, se consumou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, que viveu, morreu, ressuscitou e em breve voltará. E podemos dizer amém para essa promessa gloriosa. Ellen White, numa das meditações do ano de 1989, na página 274, ela escreveu o seguinte: à medida que nos apossamos da força divina, posta ao nosso alcance, recebemos tão forte esperança que podemos depender inteiramente da promessa de Deus, ou das promessas de Deus, e lançando mão das possibilidades de estar em Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então isso tem que ser uma verdade. Apossar-se da força divina, colocada ao nosso alcance através de suas promessas, nos torna filhos e filhas de Deus. Um americano estava num porto de Tóquio, no Japão. Ele estava olhando assim a esmo, e havia um rapaz carregando ou descarregando o navio, num vai e vem constante com o seu carrinho. E aquele rapaz parou e viu o americano olhando para o horizonte e disse: está a passeio? O americano disse: como é? O senhor está a passeio? O americano disse: não estou a passeio. O rapaz foi embora, trouxe mais algumas cargas, parou e disse: o senhor está aqui para cuidar da saúde? O americano disse: não estou aqui para cuidar da saúde. O rapaz continuou descarregando, parou um pouquinho e disse: então o senhor está aqui a negócios? O americano sorriu e disse: sim, eu estou aqui a negócios. E o rapaz, então, satisfeito com a resposta, continuou descarregando. Aquele americano começou a pensar, ele era um cristão e disse: essa pergunta desse pai, ou essas perguntas, me mostram os três tipos de pessoas que estão no mundo. Há pessoas que estão no mundo como se estivesse a passeio, não ligam para nada, somente para os seus prazeres. Há pessoas neste mundo que estão apenas para cuidar de sua saúde, para cuidar do seu corpo, idolatram o corpo, transformam o corpo, vivem num culto ao corpo. São pessoas que estão preocupadas apenas com a parte da saúde. E há pessoas como o terceiro tipo que estão nesse mundo a negócios. Alguns estão somente para os negócios materiais, mas muitos, além dos negócios materiais, ainda cuidam dos negócios espirituais. Se preparam para a vida eterna e então estão ainda preparando outros também. E ele abaixou a cabeça e orou a Deus e disse: obrigado, Senhor, porque eu estou nesse mundo não só pelos meus negócios, mas pelos teus negócios também. Que Deus nos abençoe nesta manhã, nesse dia. Graças a Deus pelo Messias que veio e louvado seja pela esperança da vida eterna que ele trouxe para todos nós. Nós só existimos nesse mundo e vivemos com felicidade, porque temos a esperança da vida eterna. Isso injeta em nós felicidade, porque aconteça o que acontecer, nós não podemos deixar a esperança ser roubada do nosso coração. A esperança que é Jesus, essa não morre. A esperança que é material, diz o ditado, é a última que morre. Nós não queremos uma esperança que morre, nós queremos uma esperança que não morre. E a esperança que não morre é Jesus, o Messias prometido. Que Deus abençoe a você e a todos nós no estudo da lição e na compreensão prática para a nossa vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Jesus, o Messias prometido, veio e ele inaugurou um tempo maravilhoso para todos nós. Nós não queremos viajar para fora de nós mesmos. Não precisamos viajar para um país distante, precisamos apenas de Jesus em nossa vida. E onde estivermos, poderemos ser felizes, porque temos a esperança da vida eterna e a esperança da segunda vinda. Abençoe os teus filhos. Hoje eu vi, Senhor, de uma irmã que está solicitando por uma jovem grávida com Covid, com 2 crianças no ventre, gêmeo. Ó Deus querido, põe em tua mão, Senhor, e abençoa para que haja, Senhor, uma recuperação, se for de tua santa vontade. Nós entenderemos que a sua resposta pode ser sim, pode ser não, ou pode ser um espere. Abençoa-nos a entender a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que essa terça-feira seja abençoada para você. Até amanhã.